Muitos milhares de anos atrás, esta terra era repleta de vida, com gazelas, antílopes, elefantes e leões vagando por uma vasta planície gramada, pontilhada de lagos e encharcada por tempestades torrenciais. Depois, à medida que o clima foi ficando cada vez mais quente, a água recuou para o subsolo e tanto a vegetação quanto a maioria dos animais desapareceram, sendo substituídos pelas rochas e areias do que hoje conhecemos como deserto do Saara. Algumas das pessoas que habitavam a região se mudaram para a costa. Muitos se estabeleceram ao longo das margens do rio que atravessa o deserto no leste. Essa concentração de pessoas em uma área pequena e sua total dependência do rio deram origem a um dos primeiros estados-nação do mundo, o Egito. O Egito fica no canto nordeste do continente africano. Seus vizinhos são a Líbia a oeste, o Sudão ao sul e Israel a leste. A costa norte do Egito fica no Mar Mediterrâneo. A leste, o Mar Vermelho separa o Egito do Reino da Arábia Saudita. A história do Egito é, em grande parte, a história do Rio Nilo. As estreitas faixas de terra fértil ao longo das margens do Nilo abrigam a maioria dos 60 milhões de habitantes do Egito. No início de sua história conhecida, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, o Egito era dividido em dois reinos, o Baixo e o Alto Egito. O reino do Baixo Egito era chamado de Reino Vermelho, devido ao lodo vermelho do delta do Nilo, e se estendia ao longo do Baixo Nilo, desde a costa do Mediterrâneo até a primeira catarata do rio. O território do Alto Egito era chamado de Reino Branco por causa do sol deslumbrante do deserto e ficava ao longo do Alto Nilo, ao sul da primeira catarata. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, após séculos de guerras, os dois reinos foram unificados por Menés, o rei do Baixo Egito. A partir desse momento, o governante dos reinos unificados, o faraó, sempre seria chamado de rei do Alto e Baixo Egito, e usaria uma coroa que combinava a coroa vermelha do reino inferior com a coroa branca do reino superior. As diferenças entre o Alto e o Baixo Egito ainda são claramente visíveis hoje em dia. O povo do Reino Superior, também conhecido como Núbia, possui a pele mais escura e traços físicos distintos que os diferenciam claramente de seus compatriotas que vivem no norte. O folclore núbio apresenta características africanas muito bem marcantes e evidentes. Esse aspecto africano é um dos ingredientes da cultura egípcia, que é uma mistura de diversas influências do Oriente Médio, do Mediterrâneo e da África. Durante seus 7.000 anos de história registrada, o Egito foi invadido e governado por persas, gregos, romanos, turcos e árabes, tanto da Península Arábica quanto do norte da África Ocidental. Hoje, a grande maioria da sociedade egípcia compartilha as mesmas crenças e atitudes sociais. 90% dos egípcios seguem a fé islâmica, que tem sido a força dominante no país nos últimos 1.200 anos. A segregação dos sexos faz parte do código moral e social islâmico. Homens e mulheres têm vidas sociais separadas. Isso é especialmente marcante no sul conservador do país, o antigo Reino Superior. Os frequentadores deste café em Abu Simbel, perto da fronteira com o Sudão, são exclusivamente homens. Não sei o que você quer dizer ao afirmar que isso é verdade. Foi uma jogada inteligente. Sim, é uma dessas regras. É uma daquelas regras. É uma das. Em uma dança tradicional, em uma pequena vila núbia antes de um casamento, homens dançam com outros homens, mulheres com mulheres e crianças com crianças.
Mais perto do Mediterrâneo, o código social é mais relaxado. Esta parte do Egito tem mais em comum com a Grécia do que com as vilas ensolaradas da Núbia. No entanto, não importa onde vivam, para egípcios casados de ambos os sexos, a vida gira em torno da família. Passatempos em família incluem jogar xadrez. Xadrez, gamão, damas, todos esses jogos se originaram no Oriente Médio, onde ainda são imensamente populares. Embora arranha-céus e blocos de apartamentos dominem o horizonte das principais cidades do Egito, a maioria das famílias egípcias vive em casas como estas. O material de construção é o mesmo de 7.000 anos atrás, em tijolo de barro. Feito com o barro do rio, é mais um exemplo da dependência do Egito em relação ao Nilo, o rio mais longo do mundo. Começando próximo ao Lago Vitória, na África Oriental, o Nilo termina na costa do Mediterrâneo após uma jornada de 6.500 quilômetros, ou 4.000 milhas. O rio é controlado por um sistema de barragens e represas. Antigamente, ele transbordava todos os anos quando suas águas aumentavam devido às chuvas de inverno nas terras altas da Etiópia. Quando a enchente recuava, as margens do Nilo ficavam cobertas por uma camada de barro fértil, de cor marrom avermelhada, que servia tanto como excelente solo para a agricultura quanto como material de construção. O Nilo flui de sul para norte. Com ventos do norte soprando durante 10 dos 12 meses do ano, ele é ideal para viagens. Na mentalidade egípcia, a própria noção de viagem está ligada ao rio. Até mesmo a palavra egípcia para norte significa simplesmente em direção ao mar. Todos os dias, as águas do Nilo se enchem de milhares de embarcações. Felucas elegantes e graciosas, uma versão maior de carga da feluca chamada sandal. E embarcações motorizadas cada vez mais comuns, barcaças planas que geralmente viajam em comboios de 2 ou 3, chamadas trans. Lanchas de passageiros e balsas, além de enormes barcos de cruzeiro de vários andares cheios de visitantes, operados por empresas de turismo. Uma delas é a Rainha Nabila. Sua rota vai de Aswan até Luxor sob o olhar atento de seu capitão. Namal Araba é uma localidade situada no Sudão, um país localizado no nordeste da África. Trabalho no Nilo desde os 13 anos de idade. Conheço o rio de Alexandria até Wadi Alfa, no Sudão. Às vezes, enfrentamos tempestades fortes que nos impedem de navegar. E quando o vento começa a soprar, tentamos atracar em qualquer porto que conseguirmos encontrar. Não sei ler nem escrever, mas minha cabeça é esperta. Toda a minha educação está na minha mente, e conheço o rio centímetro por centímetro, pedaço por pedaço. Está tudo na minha cabeça. Também há os inúmeros barcos de pesca com calado raso, que lhes permite deslizar lentamente pelo rio, bem perto da margem. Os barcos de pesca geralmente são movidos por um tipo distinto de remo do Nilo, um par de caixas de madeira levemente moldadas. Embora isso possa parecer rudimentar, faz todo o sentido. Uma lâmina longa e fina é tão eficiente quanto uma curta e larga. Além disso, ela também pode ser usada como vara para empurrar o barco. As práticas de pesca aqui não mudaram há milhares de anos. O pescador solta uma pedra com uma boia presa e então rema em um ângulo em direção à margem, espalhando a rede.
É tão simples quanto eficaz, e os peixes, na maioria das vezes uma espécie chamada perca do Nilo, parecem nunca aprender. Apesar do tráfego intenso no rio, há poucos acidentes. Os egípcios não navegam à noite. Quando fazem, o ritmo é tranquilo. Como diz o ditado local, quem navega pelo Nilo precisa ter velas tecidas de paciência. Perto do fim de sua longa jornada pela África, a cerca de aproximadamente 150 quilômetros de onde deságua no mar, o Nilo se divide para formar o Delta do Nilo, que dizem ter o solo mais fértil do mundo. Aos pés do delta fica a capital do Egito, Cairo. As origens da atual Cairo podem ser rastreadas até a cidade-fortaleza romana de Babilônia, que fica nos arredores da cidade de hoje. Quando os exércitos árabes invadiram no século VII, a conquista culminou com o estabelecimento de um acampamento permanente próximo à fortaleza de Babilônia. O nome Cairo é, na verdade, uma lembrança dessas origens. Ele vem do árabe Al-Qaera, que significa a vitoriosa. A Cairo de hoje é uma metrópole com mais de 10 milhões de habitantes. É uma cidade onde reluzentes arranha-céus disputam espaço no céu ao lado de minaretes pontiagudos de mesquitas, muitos deles com séculos de existência. Uma cidade onde carroças puxadas por burros competem por espaço nas ruas com limusines Mercedes. Cairo é um caldeirão fervilhante, borbulhante e efervescente de humanidade com 1000 anos de história, onde novos habitantes chegam continuamente de todas as partes do Egito e além. Um de seus nomes alegóricos é Mãe do Mundo, e é exatamente assim que ela aparece para os antigos migrantes vindos de vilarejos sonolentos do Nilo e para os visitantes que vêm conhecer uma das cidades mais antigas que o mundo já viu. Ao contrário de cidades como Roma, Atenas ou Londres, as partes mais antigas da capital do Egito ficam bem longe do centro da cidade. Isso acontece porque Cairo, assim como todo o Egito, se desenvolveu ao redor do Nilo, e o Nilo mudou seu curso várias vezes ao longo dos séculos. Como resultado, não existe um único Cairo antigo. Esse nome pode ser aplicado tanto ao antigo bairro islâmico da cidade quanto ao que restou da cidade-fortaleza romana da Babilônia. A antiga Babilônia não é apenas uma das partes mais antigas do Cairo, mas também um lembrete marcante de que, em certo momento, o Egito foi um país cristão. Segundo a Bíblia, Cristo veio ao Egito antes mesmo do cristianismo. A igreja de São Sérgio, do século X, fica no local onde se acredita que a Sagrada Família descansou durante sua fuga do rei Herodes. Quase 10% da população do Egito é cristã, e a grande maioria pertence à Igreja Copta Egípcia Independente, que possui sua própria liturgia e também seu próprio Papa. Os coptas acreditam que sua igreja foi fundada por São Marcos em uma de suas visitas ao Egito. A principal diferença entre a Igreja Copta, em relação à Igreja Católica Romana e às igrejas ortodoxas, é o conceito de monofisismo, a crença de que Jesus Cristo era o próprio Deus, em vez de ser o Filho humano de Deus. Os coptas realizam seus cultos em 2 idiomas, árabe e copta, sendo este último um descendente direto da língua dos faraós. Após a conquista árabe, os soldados que se estabeleceram no acampamento ao lado da fortaleza da Babilônia foram seguidos por comerciantes e mercadores com suas famílias. O acampamento logo se transformou em uma cidade e assim surgiu o antigo Cairo islâmico. Hoje, o bairro tem a maior concentração de pessoas no Egito e possivelmente em todo o Oriente Médio. As ruas estreitas estão lotadas de pedestres, veículos e animais. Acima da multidão que se empurra, paira uma nuvem de fumaça e vapor de milhares de fogueiras de cozinha. O ar tem um cheiro forte de uma mistura pungente de suor, carvão queimando, incenso e especiarias exóticas. As multidões ficam mais densas no Bazar Caio Khalili, um dos maiores bazares do Oriente Médio.
senão do mundo. As lojas e barracas, chamadas de souks em árabe, estão repletas de alimentos e mercadorias de todo o Egito e do exterior. Alguns dos produtos à venda vêm de lugares a poucos passos do próprio bazar. Nas casas antigas do Velho Cairo Islâmico, artesãos trabalham arduamente tecendo, martelando, esculpindo, produzindo artigos artesanais do modo tradicional. Em contraste com o burburinho do lado de fora, o interior desta loja de perfumes é tranquilo e pouco movimentado, mas o cheiro é muito mais forte. Os egípcios têm uma afinidade por perfumes e pomadas de aroma adocicado. Com nomes imponentes como Rainha Nefertiti, eles são armazenados em enormes decantadores de vidro lapidado e vendidos por peso. O Velho Cairo Islâmico era dominado pela cidadela, um forte cuja construção foi iniciada por Salah ad-Din, o famoso guerreiro curdo que entrou para a história como o mais formidável inimigo dos cruzados. A cidadela do Cairo serviu como residência dos governantes do Egito por 700 anos. Governos posteriores modificaram e ampliaram a fortaleza para atender às suas necessidades. Hoje, as muralhas da fortaleza abrigam nada menos que 3 mesquitas construídas por diferentes governantes. Talvez a mais espetacular seja a mesquita de Mohammed Ali, construída entre 1830 e 1848. Mohammed Ali, um dos últimos governantes do Egito a residir na cidadela, é considerado o fundador do Egito moderno. A mesquita que ele mandou construir é conhecida como a Mesquita de Alabastro. Suas paredes, tanto internas quanto externas, são revestidas com uma pedra branca macia e translúcida, muito apreciada na arte ornamental do Oriente Médio. Uma das torres da mesquita possui um relógio que foi presenteado pelo rei Luís Filipe da França em troca do antigo obelisco egípcio que hoje está no centro da Place de la Concorde, em Paris. Definitivamente, os franceses fizeram o melhor negócio. O relógio não funcionou nenhuma vez em mais de 150 anos. O interior da mesquita impressiona com uma opulência semelhante ao barroco, característica da arquitetura turca. Isso porque o edifício foi projetado por um arquiteto grego que copiou quase exatamente uma mesquita de Istambul. Em contraste, a vizinha mesquita de Al-Nazir Muhammad é um exemplo clássico da arquitetura árabe. Seu interior simples e direto reflete o gosto de um povo para quem o deserto é o lar. Uma diferença marcante entre os locais de culto cristãos e muçulmanos é a ausência de imagens religiosas ou estátuas nas mesquitas. Ao contrário do cristianismo, o islamismo proíbe qualquer representação de seres vivos na arte religiosa. Os simples mortais não devem duplicar a obra de criação de Deus. Por causa disso, a arte islâmica concentrou-se em elementos como padrões geométricos e caligrafia, ambos generosamente adornados com arabescos. Cairo é uma cidade com mais de 500 mesquitas, e bem ao pé da cidadela ficam 2 das mais imponentes. Uma delas, a Mesquita do Sultão Hassan, foi construída na década de 1350, não apenas como um local de culto, mas também como uma madrasa, um colégio interno que ensinava a lei islâmica. O islamismo não reconhece sacerdotes propriamente ditos. Qualquer fiel pode pregar. Os fiéis devem rezar 5 vezes ao dia quando ouvem o chamado do muezim do minarete de uma mesquita. Voltados para o leste, na direção de Meca, seu lar espiritual, os fiéis realizam o ritual da oração onde quer que estejam. Em nome de Deus, o misericordioso e compassivo. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o misericordioso e compassivo, o soberano do dia do juízo. A ti servimos, e a ti pedimos ajuda. Guia-nos pelo caminho reto. Em partes do Cairo Islâmico, as muralhas medievais que um dia protegeram a cidade de ataques ainda permanecem de pé, parecendo muito com o que eram séculos atrás.
E assim como na época medieval, o espaço em frente aos portões sobreviventes da cidade ainda funciona como um mercado improvisado e um centro informal de troca de notícias. Talvez a parte mais intrigante do Velho Cairo seja o bairro conhecido como Cidade dos Mortos. Seu nome em árabe é muito mais poético, El-Ashrafia, ou lugar dos mais exaltados. É aqui que os cairotas ricos costumavam construir elaborados mausoléus para si mesmos e para suas famílias. Apesar de seu caráter intimidador, a Cidade dos Mortos sempre foi parcialmente habitada, com escolas e mesquitas ao lado dos túmulos. Cairo é uma cidade de contrastes. Ao lado dos edifícios medievais decadentes do Velho Cairo Islâmico, ficam as vielas sinuosas e sombreadas por árvores de Garden City, uma área que costumava ser habitada por estrangeiros abastados, a maioria deles britânicos. Garden City oferece um vislumbre da confortável vida colonial. Embora não fique muito longe do centro, as ruas de Garden City são silenciosas, exceto pelo murmúrio de um carro passando ou pelo trote de uma charrete puxada por cavalos. As charretes, chamadas de gerris, são as preferidas dos visitantes que querem reviver a emoção da vida luxuosa no Egito do século XIX. O centro do Cairo é como quase qualquer outra metrópole do mundo. As ruas estão lotadas de veículos, e os engarrafamentos são a regra. À noite, vitrines luxuosas ficam iluminadas, e letreiros de neon bilingues piscam em quase todas as esquinas. O fluxo de trânsito mal diminui, pois a vida noturna do Cairo talvez seja a mais animada de todo o Oriente Médio. Os clubes noturnos e restaurantes ficam lotados de clientes, incluindo muitos árabes vindos de países onde as leis islâmicas são mais rigorosamente seguidas. A maneira tradicional de comemorar uma noite especial é fazer uma refeição em um restaurante com música ao vivo e dançarinas, incluindo aquela famosa especialidade do Oriente Médio, as dançarinas do ventre. A arte egípcia contemporânea apresenta muitos desvios das tradições islâmicas e árabes. As exposições no Museu de Arte Moderna do Cairo incluem obras de caráter nitidamente internacional. Além disso, muitos artistas egípcios modernos são mulheres e foram educadas tanto no exterior quanto no Egito. Os cairotes têm um orgulho especial da nova ópera do Cairo. O repertório da ópera inclui clássicos de compositores como Rossini, Verdi e Mozart. Uma de suas estrelas é Tahar Shamseldin. Como? Eles pretendiam fazer a Barbariana, mas Bahadur Nazir foi eleito nos lamas recomendados para cantar a ópera Dom Giovanni de Mozart por último. Como você pode ver, estou me preparando para entrar no palco e cantar minha parte em Dom Giovanni, de Mozart. As pessoas geralmente me perguntam, o que fez uma garota egípcia se interessar por canto lírico, que é uma arte ocidental? Gostaria de dizer que, há muito tempo, quando ainda tínhamos o antigo teatro de ópera, meus pais costumavam me levar para assistir às apresentações. A primeira ópera que vi, eu tinha 5 anos de idade, foi La Traviata, de Verdi. Lembro de estar sentada, chorando, e prometendo a mim mesma que, se Deus me desse a voz, eu estudaria essa bela arte e tentaria cantar justamente nessa ópera, tanto no Egito quanto no exterior. E então, como a vontade, e depois um filme Atlagani d'Or Danezuf e Moucheron. O Egito sempre foi um caldeirão de culturas diversas. E os egípcios modernos se consideram distintos de seus vizinhos árabes. Uma fonte especial de orgulho é o glorioso passado faraônico do Egito, um passado cujos monumentos não têm igual.
A coleção do Museu de Antiguidades do Cairo é reconhecida como a melhor de sua categoria. Para a maior parte do mundo, este é o símbolo do Egito, as pirâmides de Gizé, perto do Cairo. Nos últimos 4.500 anos, as pirâmides têm sido uma fonte de admiração para pessoas comuns, imperadores, reis e cientistas igualmente. Os antigos gregos as incluíram entre as 7 maravilhas do mundo. Hoje, elas continuam a inspirar admiração em todos que as veem. Inúmeros tratados científicos foram escritos sobre as origens das pirâmides e sobre a tecnologia utilizada em sua construção. A pirâmide teve origem na mastaba, uma tumba em forma de banco. As primeiras pirâmides em degraus pareciam uma série de mastabas empilhadas umas sobre as outras. A estrutura em forma de cone surgiu depois. A câmara funerária do faraó ficava profundamente dentro da pirâmide, conectada ao mundo exterior por um sistema de passagens e dutos de ar. Construir as pirâmides exigiu um esforço enorme. O antigo historiador grego Heródoto estimou que foram necessários 100.000 homens trabalhando durante 20 anos. A maior delas, chamada de Grande Pirâmide, exigiu mais de 2 milhões de blocos de pedra, com uma média de 2,5 toneladas cada. O encaixe dos blocos é mais um motivo de admiração. É tão perfeito que nem mesmo uma lâmina de barbear consegue passar entre eles. Tudo isso confirma que, no Egito Antigo, a ciência e a tecnologia eram avançadas a um grau extraordinário. As 3 grandes pirâmides foram construídas entre 2600 e 2500 a.C. por Quéops, seu filho Quéfren e o filho de Quéfren, Miquerinos, cujos nomes gregos são Quéops, Quéfren e Miquerinos. A pirâmide de Quéops, ou Quéops, tinha originalmente 146,5 metros de altura. Após 46 séculos, estando apenas 9 metros mais baixa, ela continua sendo a maior estrutura de pedra do mundo. As 3 enormes pirâmides de Gizé são complementadas por outras 6 menores. Construídas para as esposas e irmãs dos faraós, elas parecem minúsculas em comparação e estão em estado de deterioração. Disse que a cidadela do Cairo foi construída com alguns dos blocos de pedra que caíram das pirâmides. Esta é a estátua que se tornou um símbolo dos mistérios antigos, a Esfinge, um leão reclinado com cabeça de homem. Esculpida quase inteiramente a partir de um único bloco de calcário que sobrou após a extração das pedras para a Grande Pirâmide, a esfinge simboliza tanto a força quanto a inteligência. O tempo e o homem não foram gentis com a magnífica estátua. Tanto soldados turcos quanto napoleônicos a usaram como alvo, atirando e destruindo seu nariz e sua barba. Ela também já foi enterrada pelo deserto várias vezes. Durante séculos, todos que viram essas montanhas de pedra se perguntaram por que elas foram construídas. Os antigos egípcios acreditavam em uma vida após a morte eterna, que era muito mais importante do que o tempo passado nesta terra. O faraó era considerado o filho de Deus. Assim, ele era o receptor do Ka, a força vital que emanava de Deus. Acreditava-se que essa força vital era imortal, e as pirâmides foram construídas para abrigá-la em esplendor após a morte física. No entanto, o Ka não poderia existir sem um corpo. Essa era a razão para a mumificação dos corpos, um procedimento que levava 70 dias e garantia a preservação do corpo. A múmia então era colocada em um sarcófago, muitas vezes uma obra de arte ricamente adornada por si só. Em outro país, essa manifestação extravagante de poder talvez não teria sido possível. O Antigo Egito era um país imensamente rico para sua época. 1000 anos após os faraós, sob o domínio romano, ainda servia como celeiro para todo o Império Romano. O clima, o solo fértil do delta do Nilo e um elaborado sistema de irrigação permitiam de 2 a 3 colheitas abundantes por ano. Enquanto o faraó era o rei, os sacerdotes do Antigo Egito formavam o gabinete governante. Eram eles que dominavam a matemática, a física e a astronomia. No fim das contas, eram eles que detinham o poder.
Os Fellain, que cuidavam dos campos e colhiam o grão, aceitavam seu papel submisso. O que realmente importava era a vida após a morte. Nesta vida, o que mais importava era o pão. Por isso, a palavra significava tanto pão quanto vida. Os Fellain eram vigiados por uma imensa burocracia. Os funcionários do Estado registravam quanto grão era colhido e determinavam quanto deveria ser entregue aos celeiros do governo. Os registros eram mantidos em rolos de papiro, um material semelhante ao papel feito do junco de papiro abundante no delta do Nilo. O processo de fabricação de uma folha de papiro era simples. O junco embebido em água era cortado em tiras finas. As tiras eram achatadas e dispostas em duas camadas, sendo a de cima na direção oposta. As camadas eram prensadas até formar uma folha. Ironicamente, os juncos de papiro que cresciam no delta do Nilo foram extintos. O professor Hassan Hagab, fundador do Instituto do Papiro do Egito, é responsável por reintroduzir o junco de papiro no país. Yahoo Miller. Os egípcios foram os primeiros a inventar o papel feito de papiro, o que aconteceu por volta de 3000 a.C. Ele desapareceu do Egito há cerca de 1000 anos. Eu trouxe algumas raízes do Sudão, e agora nós cultivamos aqui deste lado do Nilo. O processo começou como um hobby, mas acabou se tornando uma indústria importante. Já exportamos cerca de 40 milhões de dólares em papel de papiro para muitos países ao redor do mundo. Sudão, Haile Massinto, como eles estão indo, $1 milhão e Iglander. Enquanto grande parte dos registros em papiro se perdeu, as longas inscrições esculpidas nas paredes dos templos permaneceram. Graças a isso, hoje sabemos mais sobre o Egito Antigo do que sobre outras culturas da época. Os historiadores reconhecem 3 períodos distintos de governo faraônico, separados por guerras e conflitos internos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. As grandes pirâmides de Gizé representam o auge do poder faraônico durante o Antigo Império. O complexo de templos e as necrópolis ao redor da antiga cidade de Tebas surgiram durante o Médio Império, entre 2200 e 1800 a.C. Naquela época, Tebas era a capital do Egito. Os magníficos templos de Luxor e Karnak dão uma ideia de quão rica a cidade foi. As colunas e paredes dos templos ficam ainda mais majestosas à noite, quando acontece o espetáculo de som e luz. O Templo de Luxor é famoso por sua avenida de esfinges que leva à entrada do templo. Na própria entrada, ergue-se um obelisco solitário. Seu gêmeo pode ser visto em Paris, na Place de la Concorde. Hoje, cada pedra do templo é cuidada com extremo zelo. O Templo de Luxor é considerado um dos tesouros do mundo. A localização da maioria dos templos na margem leste do Nilo e dos cemitérios na margem oeste tem um significado especial. Os egípcios adoravam o Sol. O deus do Sol, Amon-Ra, era o rei dos deuses e o doador da vida. O Sol nascia no leste e se punha no oeste. A margem leste do Nilo era a terra dos vivos, enquanto a margem oeste era a terra dos mortos. O templo de Karnak foi dedicado a Amon-Ra, que também era o deus padroeiro de Tebas. O templo de Karnak está ligado ao de Luxor por outra avenida de esfinges, só que, neste caso, os leões têm cabeças de carneiro. Isso porque Amon-Ra era tradicionalmente representado como um homem com cabeça de carneiro. Os templos egípcios eram construídos seguindo um plano específico, e o templo de Karnak não é exceção. Na frente do templo ficava o pilone, uma parede enorme que se inclinava para cima. Além do pilone estava o pátio.
Aberto a todos, o pátio era onde o povo comum trazia suas oferendas aos deuses. A seção seguinte, marcada por fileiras de colunas enormes, era restrita a faraós e sacerdotes. Depois vinham as câmaras de oferendas e, por fim, o santuário, ou Santo dos Santos, onde o Deus habitava. Por todo o templo, inúmeras estátuas e relevos exaltavam o faraó, enquanto afrescos e hieróglifos entalhados narravam seus feitos incontáveis. Os monumentos na margem oeste de Luxor incluem vários templos mortuários. Um deles foi construído pela rainha Hatshepsut, a única rainha do Egito que se autodenominou faraó e costumava se vestir como homem, com direito até a barba cerimonial. A localização do templo dela, aos pés da montanha de Kurna nas colinas de Tebas, faz com que pareça ter sido esculpido diretamente na face rochosa da própria montanha. Mais adiante, entre as colinas, ficam os dois cemitérios mais famosos do Egito Antigo, o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas. As tumbas foram projetadas para se assemelhar ao submundo para o qual os humanos passavam após a morte. Corredores longos inclinados eram escavados nas rochas das encostas. Eles levavam a uma antecâmara ou a uma série de salas com colunas, além das quais ficava a própria câmara funerária. As paredes das tumbas, e muitas vezes também os tetos, eram ricamente decorados com imagens da vida do falecido e dos momentos que se seguiam à sua morte. Outras imagens tinham um propósito ritual, destinadas a ajudar o falecido na vida após a morte. Uma das formas de explorar a margem oeste de Luxor é de balão. A decolagem ao amanhecer dá aos passageiros a chance de entender por que os egípcios adoravam o sol. As noites no deserto podem ser congelantes. A vista lá de cima mostra o quanto o Nilo é realmente importante para o Egito. Um vilarejo não passa de uma mancha na tela do deserto, reivindicando de forma precária o direito à vida entre pedras e areia. No solo, outro tipo de exploração está acontecendo. Equipes arqueológicas de todo o mundo continuam fazendo descobertas de valor inestimável. Ninguém tem certeza de quanto ainda há para ser encontrado. O Dr. Horst Jaritz, um arqueólogo suíço especializado em arquitetura do Egito Antigo, explica o trabalho minucioso envolvido em interpretar uma disposição aparentemente aleatória de escombros para chegar a uma ideia de como o edifício realmente era. Estamos na necrópole tebana, no lado oeste de Luxor. Essa, necrópole foi, para as pessoas que viviam, nesta área, na capital Luxor. Neste lado oeste, vários reis construíram seus templos mortuários, e nós estamos trabalhando em um deles, o templo mortuário de Merempta, que foi, o sucessor direto de Ramsés II, Ramsés, o Grande, uma das figuras mais notáveis da história. Temos muitas, esculturas que estamos, neste momento registrando por meio de desenhos, com o objetivo de criar, desenhos perfeitos, para depois montar essas estátuas. Ao mesmo tempo, também fazemos reconstrução para preservar o monumento. Fazemos restauração como parte do nosso trabalho. Alguns dos tesouros do Egito infelizmente foram perdidos para sempre ou danificados além do reparo. O templo funerário de Ramsés II, o famoso Ramsés I, é uma triste ruína. As estátuas do faraó, ostentando seus símbolos de poder, o cajado de pastor e o flagelo, estão sem cabeça. Ali perto, parte de uma estátua gigantesca de Ramsés jaz abandonada no chão.
Talvez a maior ameaça ao patrimônio do Egito tenha vindo deste objeto monumental, a Grande Barragem de Assuã. Construída na primeira catarata do Nilo para regular o rio, ela resultou na criação do maior lago artificial do mundo, o Lago Nasser. A enorme barragem tem 4 quilômetros de extensão e contém 18 vezes o material usado na Grande Pirâmide de Quéops. Desde sua construção nos anos 60, fez as águas do Nilo recuarem quase 500 quilômetros. Em alguns pontos, o lago chega a 200 metros de profundidade. O complexo de templos de Abu Simbel, esculpido em uma montanha há mais de 3.000 anos por Ramsés II, foi um dos monumentos que teria desaparecido sob as águas. Sua preservação foi uma grande. O complexo de templos de Abu Simbel, esculpido em uma montanha há mais de 3.000 anos por Ramsés II, foi um dos monumentos que teria desaparecido sob as águas. Sua preservação foi uma questão fundamental. Um esforço internacional que durou mais de 4 anos e custou 40 milhões de dólares. Os templos foram cortados em mais de 2.000 blocos de pedra, cada um pesando entre 10 e 40 toneladas, e remontados em uma montanha especialmente construída, que foi paisagisticamente adaptada para se assemelhar ao local original. O grande templo de Ramsés II foi dedicado, entre outros, ao deus do sol com cabeça de falcão, Harashti, cuja estátua fica sobre a entrada. O segundo templo, menor, foi construído em homenagem à esposa de Ramsés, a rainha Nefertari, e foi dedicado a Hathor, deusa do amor. Dentro do grande templo, o teto é sustentado por 8 enormes colunas, cada uma delas ladeada por uma estátua de 10 metros do próprio faraó. A câmara mais interna é o santuário sagrado, a morada dos deuses. O templo está posicionado de tal forma que, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, os primeiros raios do sol nascente penetram até o próprio santuário para iluminar as estátuas dos deuses. Outro grande esforço internacional foi direcionado para a preservação do Templo de Philae, em uma das ilhas abaixo da represa de Aswan. Transferido para uma ilha vizinha, o templo é um dos vários que foram em grande parte construídos pelos gregos e romanos durante seu domínio sobre o Egito. Os imperadores Augusto, Trajano, Adriano e Diocleciano todos contribuíram para a construção, que originalmente era dedicada à deusa Ísis. A represa alta de Aswan regulou o Nilo e forneceu eletricidade para grande parte do Egito. No entanto, isso teve um custo: 45 vilarejos foram abandonados e dezenas de milhares de núbios tiveram que ser realocados. De forma simples, a Núbia fica na fronteira entre o Oriente Médio e a África. Essa localização fez dela um ponto de encontro para comerciantes nos tempos antigos. O nome da maior cidade da Núbia, Aswan, vem da palavra copta Aswan, que significa o comércio. Aswan costumava ser o destino de inúmeras caravanas que cruzavam o deserto da Núbia vindas do Sudão.
Hoje, ainda é a principal parada para caravanas que trazem para a venda os animais que tornam as caravanas possíveis. Camelos. O camelo é capaz de caminhar por dias sob o sol escaldante do deserto sem tomar um gole d'água. Seus dentes conseguem transformar em refeição galhos duros de acácias cobertos de espinhos de quase 3 centímetros. Comparado com esse tipo de resistência, os humanos simplesmente não chegam nem perto. Não é de se estranhar que os camelos, vistos de perto, pareçam um pouco altivos. O deserto é um lugar cruel e implacável para os viajantes que tentam atravessar milha após milha de rochas irregulares e areias traiçoeiras que vivem se movendo. Perder o caminho significa uma morte lenta e dolorosa. Isso pode acontecer com muita facilidade quando a paisagem, até onde a vista alcança, é formada por dunas idênticas. Como se isso não bastasse, há as miragens, aparições ilusórias de lagos causadas por condições do ar em que uma lâmina d'água é refletida a centenas de quilômetros de distância, e sempre existe o perigo de um chamazem, uma tempestade de areia violenta que pode enterrar uma caravana inteira em poucos minutos. As rotas das caravanas tradicionalmente passavam entre oásis, ilhas de verde ao redor de nascentes de água que restaram dos tempos em que o deserto era uma estepe exuberante. O maior dos 5 principais oásis do Egito chama-se Sharga. Antigo ponto de parada na rota de caravanas de 40 dias do Sudão ao Egito, Sharga era importante o suficiente para merecer a construção de 2 templos. Um deles foi erguido no século VI a.C. pelo imperador persa Dário. O outro, 700 anos depois, pelos romanos. Hoje em dia, Sharga é uma cidade em rápido crescimento, com novos conjuntos habitacionais onde antes as caravanas descansavam. O governo egípcio tem investido pesado no oásis, reassentando núbios deslocados da região do Lago Nasser. A indústria local gira em torno da agricultura. Entre os produtos estão as tâmaras, um alimento básico para o povo do deserto. As tâmaras colhidas no oásis de Sharga não são consumidas localmente. A maioria é para exportação. Apesar do rápido crescimento da indústria pesada nos últimos anos, grande parte da manufatura egípcia é feita por uma instituição que remonta aos tempos faraônicos. O pequeno negócio local. Muitos itens domésticos no Egito continuam sendo feitos à mão por artesãos. Entre eles, esses artesãos produzem itens decorativos de alabastro. E um oleiro copta trabalha arduamente em sua loja perto de Aswan. O Egito continua sendo um país predominantemente agrícola. É um dos maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, com 1 milhão de toneladas por ano. Grande parte do açúcar é destinada ao mercado interno. No Egito, chá e café geralmente são adoçados com açúcar, e as sobremesas locais são quase tão doces quanto. O alimento básico dos egípcios é o ful, ou favo, servido de diferentes formas no café da manhã, almoço e jantar. Outros pratos tradicionais incluem a clássica variedade do Oriente Médio de kebabs de cordeiro e ensopados. Além disso, há uma variação egípcia de massa chamada macarona, macarrão assado com carne moída dentro. Pratos de legumes cozidos são conhecidos como mushi e incluem folhas de videira e repolho recheadas, além de berinjela. A culinária egípcia tem algo a oferecer até mesmo para os gourmets mais excêntricos. Essa estreita faixa de água é quase tão importante para o Egito quanto o Nilo. É o Canal de Suez, a ligação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo,
A ideia de ligar os dois mares por uma via navegável não era nova. No entanto, só em 1859 é que a construção de fato começou. Ela foi concluída 10 anos depois, a um custo enorme em dinheiro e vidas humanas. Todos os dias, mais de 50 navios passam pela via navegável de 163 quilômetros de extensão. A taxa média de pedágio chega a dezenas de milhares de dólares por navio, então é fácil calcular a importância do canal para a economia egípcia. O Canal de Suez também transformou o Mar Vermelho em uma rota marítima internacional, com consequências de grande alcance. A cidade de Hurghada, que antes era um porto tranquilo no Mar Vermelho, frequentado principalmente por contrabandistas, é um bom exemplo do recente crescimento econômico da região. A orla está repleta de hotéis brancos e reluzentes, enquanto o estaleiro agora trabalha em cruzeiros de luxo em vez de barcos de pesca. O navio mais surpreendente da frota baseada em Hurghada é um submarino. Seu propósito é pacífico. Ele oferece aos visitantes uma rara oportunidade de observar a exótica vida marinha do Mar Vermelho. Entre elas, a dançarina espanhola, chamada assim por seus movimentos graciosos, porém comum em formato diferente. O peixe-pedra, que se esconde no fundo do mar à espera de sua presa, e o peixe Picasso, cujas cores confirmam a natureza como a maior das artistas. Ao norte do Mar Vermelho e a leste do Canal de Suez está a fronteira ocidental da Ásia, a Península do Sinai. O Sinai foi atravessado por todos os exércitos que invadiram o Egito vindos do leste. Suas dunas e rochas foram um cenário sombrio de grandes batalhas, tão recentemente quanto em 1973. Um dos campos de batalha mais famosos do Egito não fica no Sinai, mas próximo à costa mediterrânea do país. Em 1942, milhares de homens morreram em uma batalha feroz em El Alamein, cerca de 100 quilômetros a oeste de Alexandria. A Batalha de El Alamein foi uma vitória dos aliados, destruindo o sonho alemão de conquistar o Egito. Os soldados que participaram vieram de todas as partes do mundo. A leste de El Alamein fica uma das cidades mais importantes da antiguidade, Alexandria. A cidade de 3 milhões de habitantes leva o nome de um dos líderes militares mais famosos da história, Alexandre, o Grande, que conquistou o Egito em 332 a.C. Ao notar uma área em que a linha costeira se curvava formando um porto natural, ele ordenou a construção de uma cidade fortificada. Não restou muito daquela época hoje em dia. A antiga Alexandria foi gradualmente destruída durante guerras, cercos e convulsões religiosas. Os grandes blocos que se amontoam na avenida à beira-mar de Alexandria, a Corniche, foram construídos relativamente recentemente, assim como o túmulo do soldado desconhecido em estilo clássico. Este é o único sobrevivente da antiga Acrópole de Alexandria, uma coluna de granito rosa de 25 metros, erroneamente chamada de Pilar de Pompeu pelos cruzados. Na verdade, ela foi erguida em homenagem ao imperador romano Diocleciano. Toda a Acrópole, chamada de Serapeu por causa do seu templo de Serapis, foi destruída pelos cristãos em 391 d.C., durante uma sangrenta purificação religiosa da cidade. Essa purificação também incluiu a queima da Biblioteca de Alexandria, considerada o maior repositório de pensamento e conhecimento antigo de todos os tempos.
A única outra relíquia da antiguidade em Alexandria é o que resta de um anfiteatro romano descoberto durante escavações feitas para a construção de prédios de apartamentos modernos. Datado do século II depois de Cristo, ele foi transformado em uma igreja cristã depois que o Império Romano se converteu ao cristianismo. Na antiguidade, o Porto de Alexandria ostentava o edifício mais alto do mundo, o Farol de Faros. Depois que foi destruído por um terremoto, suas fundações foram usadas por um certo Qaitbay, no século XV, para construir o forte que guarda o porto. O Forte Qaitbay ajudou a defender a cidade em inúmeras batalhas, sendo a mais recente um cerco britânico em 1882. Hoje, ele abriga um pequeno museu. Apesar de toda a destruição ao longo de seus 2.300 anos de história, Alexandria sobreviveu e se tornou o maior porto do Egito e a segunda maior cidade do país. É uma das poucas cidades da África a possuir um sistema de transporte eficiente, uma necessidade em uma cidade com mais de 20 quilômetros de comprimento e apenas 2 de largura. Como em quase toda a cidade, uma das áreas mais movimentadas é, sem dúvida, o bairro comercial principal e, como em quase todo Porto, as ofertas do Sol incluem produtos importados, além de peixes frescos, frutos do mar, mariscos e outros pescados, alguns deles um pouco fora do comum. Bem longe do porto em forma de foice de Alexandria e a centenas de quilômetros ao sul das serenas praias do Mediterrâneo, encontra-se a vasta e árida extensão do deserto da Núbia, a fronteira sul do Egito. No início, o Egito era dividido em 2 reinos distintos, e de certa forma, a antiga divisão entre o chamado Reino Vermelho e o Reino Branco, o Reino do Sol do Deserto, ainda se mantém, pois a vida no Egito sempre será, inevitavelmente, uma luta constante entre 2 elementos opostos, água e fogo. O sol escaldante reina sobre uma terra vasta e inóspita, um Deus poderoso que continua tão forte quanto sempre foi. É assim que sempre foi aqui, e assim sempre será, Inshallah, se for essa realmente a vontade de Deus, como sempre acreditamos, e assim permanecerá, se Deus quiser.